Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição com Manuel Bandeira Pinho. 1965-2015. 50 anos ou meio século. Prometemos, na nossa última crónica, prestar hoje uma homenagem ao Manuel Alegre, autor da Praça da Canção. É que passaram já 50 anos sobre o nascimento ou criação da dita obra poética Praça da Canção, desse grande, enorme mesmo lutador antifascista ainda vivo, Manuel Alegre, a quem humildemente dedico esta crónica em jeito de homenagem espontânea e para a qual vos convido, caros ouvintes, que ele até nem sabe que eu tomei esta iniciativa. E quando o souber, se o souber por mero acaso, o que mesmo assim duvido, pois também não estou a vê-lo ou a imaginá-lo a pensar que haja alguém por estas bandas que se lembre dele e da sua dita obra Praça da Canção. Ora, se por mero acaso ele vier a saber que por aqui também há gente que se lembra de um grito de revolta contra um Estado despótico, um governo mau e um mundo de isolamento, que ele mais saiba então que por cá há povo do céu, que em si até já votou, e por ironia, quando ele ombreou, imaginem só, com Mário Soares, como candidato à presidência da República, em combate fratricida, do qual apenas sobrou Cavaco Silva, hoje guerreado igualmente por aqueles dois adversários, porque a guerra, segundo Mário Soares, nunca é com os da mesma casa, eu queria dizer partido. Vale o mesmo que dizer que o mal não é nunca do preso, mas da prisão. Não é do pássaro, mas da gaiola. Mas o que por ora importa é comemorar com gosto e justiça o meio século de idade daquela notável obra cantada entre outros, mas principalmente por Adriano Correia de Oliveira, saudoso Inca da Real República Académica de Coimbra aos Incas, se não nos falha mesmo a memória, e Zeca Afonso, o grande cantor, trovador e compositor, também como aquele vulto e morredouro. Há 50 anos, como o tempo passa e já lá vai. Também estava eu em Coimbra, e as canções e os poemas, que eram arvorados como forma privilegiada de luta contra o regime opressor, já adivinhavam 1 Abril. E pese embora, em vários aspectos, do modo de Alegre estar hoje na política com que não concordamos, adiantamos, contudo, a nossa pequenez perante a grande estatura de Manuel Alegre como lutador incansável pela liberdade e pela democracia. À Praça da Canção, que aqui recordo e enalteço com tanto entusiasmo como nostalgia, saudando efusivamente o seu autor e poeta. Seguir-se-ia, em 1967, a sua também obra poética O Canto e as Armas. E era assim: canto as armas e o tempo, as minhas armas o meu tempo, e desarmado pergunto à flor, pergunto ao vento: viste lá o meu país? E o meu país está nas palavras, porque a tribo me disse: tu guardarás o fogo, e por armas me deu esta espada e este canto. Ou o exílio, que assim era, éramos 20 ou 30 nas margens do Sena, e os olhos iam com as águas, procuravam o Tejo nas águas do Sena, procuravam salgueiros nas margens do vento, e esse país de lágrimas e aldeias pousadas nas colinas do crepúsculo procuravam o mar, e os olhos iam com as águas. Ou mais era também letra para um hino. É possível falar sem um nó na garganta, é possível amar sem que venham proibir, é possível correr sem que seja fugir. Se tens vontade de cantar, não tenhas medo, canta, não te deixes murchar, não deixes que te domem. É possível viver sem fingir que se vive, é possível ser homem, é possível ser livre, livre, livre. Invade-me, dizia, um sentimento de tristeza, de saudade, de nostalgia, como acima disse, porque hoje, ademais, se vão perdendo os valores pelos quais se lutava então e que nos reuniu em abril. Sentias uma porta, afinal de contas, bem mais larga, pois muito mais gente por ela passava.
Os valores cantavam-se, memorizavam-se e diziam-se em recitais, e lá estava a recitá-los a Maria Barroso, ou Ari dos Santos e o próprio Manuel Alegre. Os poemas eram e são armas que colheram um eco inestimável no coração de quantos, como eu também, sentiram o pulsar de um povo amordaçado e um acordar dentro de si uma ideia sensível e um projeto de liberdade e democracia para o seu país. Como nos dói hoje, pois, ver mentalidades tacanhas ou amedrontadas, oportunistas e aldrabonas, indisciplinadas, libertinas, controladoras, manientas, etc., etc. Já aqui falei do fascismo moderno ou dos tempos de hoje. Revivemos o passado e aprendamos com ele, sobretudo, a ser portugueses aqui, como seres pensantes, muito longe dos pimbas que alienam as pessoas e as domesticam. Manuel Alegre, a propósito da sua Praça da Canção, também escreveu com amor, em rosas vermelhas, coisas muito lindas à sua mãe. Hoje são só. Eu nasci em maio, o mês das rosas, disse. Talvez por isso eu fiz a rosa à minha flor, um símbolo, uma espécie de bandeira para mim mesmo. E eu dormia, poisado sob a eternidade. Eu dormia com muitos olhos, muitos gestos, vigilante sobre o meu sono. Por vezes tinha pesadelos, acordava inquieto, a meio da noite, qualquer coisa parecia querer despedaçar-se e então exclamava, mãe, e logo essa voz tão calma entrava dentro de mim, mandava embora os fantasmas e era de novo o meu quarto, a doce quentura, no cimo da ternura. Os fantasmas tinham entrado no meu sono, invadiram a minha casa no cimo da ternura. Os fantasmas eram donos do país. E se eles viessem de repente, a meio da noite, e eu chamasse mãe, a voz tão calma da minha mãe, já nada poderia contra eles. Era um trabalho para mim, uma tarefa para todos aqueles que não podem suportar a sujeição. No dia 12 de maio de 1963, eu estava na prisão. Estava, de certo modo, no meu posto. Não acordei com o beijo da minha mãe. Anunciava-se, meus amigos, já então, o cravo vermelho que tardava e os 3 Ds de abril. A descolonização, ao falar de quem combatia. A democracia, ao falar no seu contrário e no exílio, na prisão e, sobretudo, no desenvolvimento, ao falar da sua falta, da imigração, na fuga à miséria. Não podia deixar passar esta data, meus caros, dos 50 anos da Praça da Canção, sem enaltecer o grande lutador e poeta Manuel Alegre, encorajando-o aqui e agora a continuar a escrever para que todo o povo, passando necessariamente pelo São Pedrense, o recorde e o cante e verbere contra a fantochada, a chafurdice instalada, as discussões fúteis e estéreis, a ausência de valores, contra a corrupção, o compadrio, o tráfico de influências, os abusos de poder e de autoridade, contra o medo, em suma, pela liberdade e pela limpidez da política. E assim, recitando ou cantando o mesmo, como Manuel Alegre, sobre esta página escrevo o teu nome, que no peito trago escrito laranja, verde, limão, amargo e doce, o teu nome. Sobre esta página escrevo o teu nome, liberdade. Eis, pois, o pronúncio que melhor podia ter encontrado da minha explicada retirada mais logo, na última quarta-feira do corrente mês de março. Discurso direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso direto. Opinião que conta.